Olá, meus amores. Então, estamos de volta aqui no canal A Nova Comunicação Humana. Então, nós começamos aqui a criar conteúdos mais longos, densos, como uma aula mesmo, trazer esse conceito, o que é a nova comunicação humana e como que eu enxergo e vejo hoje a forma como nós, seres humanos, nos expressamos e nos comunicamos, né? Então, eu me chamo Sheila Silva, se você não me conhece, eu sou treinadora, mentora, eu dei muita consultoria de comunicação em empresas, né? Hoje eu trabalho com terapeutas, com empresários, né? Também, na verdade, meu público é tão grande, né? Trabalho com autônomos, com líderes, porque de verdade, quem é que não precisa desenvolver a comunicação? Eu falo, e para mim isso é muito claro, que a comunicação é o alicerce da nossa vida como um todo, seja ela na nossa vida pessoal quanto na nossa vida profissional. Porque não tem divisão. Se ainda, né, se você ou se algumas pessoas ainda estão na divisão dos conceitos das áreas da vida, a gente precisa integrar tudo, né? Chegou a hora, não dá mais para esperar. Então, nós vamos falar sobre esse tema hoje, né? Cuidado com seus pensamentos. E por que que a gente vai falar sobre isso hoje? Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero trazer uma coisa que importante para refletirmos sobre este tema, tá bom? Nós não estamos mais na era da informação, né? A gente tem aí quantos e quantas e quantas informações, né, disponíveis aí na palma da nossa mão, não é? Até quem mora, gente, na floresta, né, índios, ribeirinhos, tem acesso à informação. E eu estou falando isso porque eu já desenvolvi projeto na Amazônia durante 6 anos, em aldeias indígenas, em ribeirinhos, lugares que não tem nem energia elétrica, ok? Eles têm acesso à informação. Porque existem muitas aldeias indígenas hoje que têm energia solar, né? Eu já desenvolvi projeto pelo Ministério da Cultura, desenvolvendo esse processo lá em aldeias indígenas, e eles têm, às vezes, mais informação do que muitas pessoas aqui, ok? Então, a gente não está mais nessa era da informação. A informação chega para todo mundo, não é? Quem é que não tem um celular hoje em dia? O brasileiro é o povo que mais tem celular na mão, né? E celular, mesmo se você não tiver como pagar a internet, qualquer lugar que você vai, às vezes você encontra uma internet. Então, não é mais a informação, é a transformação. Nós estamos na era da transformação. E por que eu estou falando isso? Porque a nova comunicação humana não vai te dar informação, ela não vai te informar sobre o que é a nova comunicação humana, ou o que é comunicação, ou técnicas de comunicação para você se expressar melhor, comunicação assertiva, né? Falam desse nome, e eu não gosto de trazer muito esses conceitos. Eu não acredito em comunicação assertiva. Por quê? Porque a assertiva traz uma caixinha na nossa mente de certo ou errado, né? Assertivo, né? Ai, acertei. Ai, se eu não acertei, eu errei. E aí diminui, né, o processo de aprendizado da pessoa diante da expressão dela. Então, o que eu trago aqui dentro da nova comunicação humana é a comunicação afetiva, onde através da sua expressão e da sua comunicação, você gera afeto, acolhimento, proteção, amor. É totalmente diferente, percebe? Porque quando eu trago o assertivo, eu isolo. Quando eu trago o afetivo, eu agrego. Então, essa é uma das coisas aqui dentro da nova comunicação humana, sobre o que a gente vai estudar aqui, sobre o trabalho que eu faço, porque eu dou treinamento, eu dou mentoria e eu sempre trago essa questão. As pessoas se desenvolvem dentro dessa questão, e a base de tudo, transformação. É através da comunicação que você se transforma. A comunicação, ela
existe para você se transformar como ser humano, independente de onde você esteja, na sua família, nos seus negócios, nas vendas, na liderança, independente de onde você esteja, e você vai entender o porquê que eu estou falando dessa maneira, e isso, trazendo esse conceito dessa maneira, ok? Então, eu estudo muito neurociência e várias outras ferramentas, né? Como eu já tenho colocado aqui em outros vídeos, eu também sou terapeuta, sou formada em várias linhas, né? Terapêuticas, constelação familiar, nova medicina germânica, hipnoterapia, mas eu também trabalhei mais de 20 anos como atriz. Então, eu estudei muito o comportamento humano e muito a linguística do ser humano. E a minha base vem mais daí, ok? Então, por que você precisa ter cuidado com seus pensamentos? Cuidado com seus pensamentos. Primeiro, vamos pensar sobre a questão. O que são pensamentos? Né? Você está pensando agora. Aí você pode estar falando assim, não, não estou pensando. Ah, você falar não estou pensando, você já está pensando. Né? Então, tem uma voz, né? A gente fala, ah, tem uma voz aqui na minha cabeça. Tem uma voz aí na sua cabeça, certo? Pensamento nada mais é que uma estrutura de palavras que gera uma frase e que gera uma conversa aí dentro de você, certo? Aí você fala, conversa dentro de mim? Eu converso comigo? Ah, já está conversando com você. Então, as perguntas que acontecem, as afirmações que acontecem, fala, ai, olha isso, eu acho isso, 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 isso. Você pensa, certo? Ou vem um pensamento do nada, vocês falam, nossa, de onde que veio isso? Então, pensamento nada mais é que palavras, ok? Olha só, pensamento é uma palavra e é uma estrutura de palavras, ok? Que gera uma frase e que desenvolve uma conversa com você mesmo. A grande questão aqui é de onde vêm esses pensamentos? Teve um momento há muito, muito tempo atrás que eu pensava sobre o pensamento. Né? Então, o ator, ele gosta de filosofar muito, né, gente? Gosta, gosta. O ator gosta de estudar filosofia, né, ontologia, muita coisa o ator estuda. Eu era atriz de teatro, né? E eu ficava pensando, mas o que que é pensamento? Porque o ator, por exemplo, quando ele vai desenvolver um personagem, ele tem que criar a história daquele personagem para ela ficar plausível, para quando o público vê e fala, nossa, eu acredito que ela é a Ofélia, eu acredito. Então, tem todo um trabalho que o ator faz diante disso. Para isso, ele precisa estudar muito, né? E aí, quando vem a estrutura de pensamento, de onde vem esse pensamento? De onde vêm os seus pensamentos? Porque o seu pensamento é diferente do meu, que é diferente das outras pessoas. Vamos começar por aí, ok? Então, a base dos pensamentos, ela vem de tudo o que você viveu na sua história. Você sabia que o ser humano pensa mais de 80.000 palavras por dia? Tem mais de 80.000 pensamentos por dia. Você tem noção? Você tem consciência desses 80.000 pensamentos por dia? Acho que não, não é? Mais ou menos, você tem noção de 10, 20, 30. Não chega nem a 50, certo? Então, aonde que estão esses 80.000? No seu inconsciente. O seu inconsciente está toda hora pensando muito mais do que o seu consciente, que é aquilo que você tem consciência, ok? Então, eu tenho consciência que eu estou pensando agora que hoje está meio frio aqui onde eu estou. Eu estou nos Estados Unidos, está meio frio, tá? 12 graus. Eu acabei de pensar, isso está consciente. Mas o que, que tem na estrutura base do meu pensamento inconsciente? Tem muita coisa que não é consciente, não está claro na sua mente. Mas são esses que ficam dominando e guiando a sua vida. Porque é o que é maior, mais de 80.000. Você consegue perceber
Vamos colocar no máximo 50? Nem isso. Então, da onde que vem esse que está mais no consciente? Vem daqui também. E o que que é essa base de estrutura de pensamento que vem do seu inconsciente, da sua história, de todas as crenças que você tem, né? Que a grande maioria das pessoas são crenças, e eu gosto de falar programas mentais. Aqui dentro da nova comunicação humana, nós falamos programas mentais, tá? Ou estrutura de pensamentos que geram programas mentais, ou vice-versa. Seus programas mentais geram as estruturas de pensamento que você tem. Padrões de pensamento geram matéria. Ok? Então, tudo que você viveu, tudo, absolutamente tudo, está armazenado em algum lugar. Não está em um livro fora de você. Está no seu livro dentro de você. É como se você tivesse um livro dentro de você, e este livro dentro de você tá cheio de histórias, a sua própria história. Ou como se você fosse um computador, né? Quem desenvolveu o computador sabe disso. Você fosse um computador e este computador que é você tem lá o HD que você nem sabe o que que tem lá no HD. Tudo que você viveu, cada coisa que você viveu está armazenado. Cada coisa que você escutou está armazenado. Cada coisa que você falou está armazenado na sua biblioteca interna, no seu livro interior, no seu computador dentro de você. E é daí que vem esses pensamentos conscientes e inconscientes que você tem. A grande questão é, o que é que você vem pensando? O que é que você pensa todo dia? Você acha que pensamento vem do nada? Eu achava, tá, gente? Eu achava que pensamento vinha assim. Era uma onda. Olha só, antes de eu começar a estudar tudo isso, tá? Muito tempo atrás, há mais de 20 anos atrás, eu achava que pensamento era assim, uma onda de estrutura que passava na minha cabeça e eu captava, como uma antena de rádio, sabe? Aí eu capto aquela rádio e eu sintonizo naquela rádio. Eu achava isso. E aí eu comecei a estudar, estudar, estudar muito neurociência, estudar muito, estudar muito, estudar muito, e aí eu descobri que, na verdade, a gente atrai aquilo que a gente pensa. Nós vamos chegar lá. Então, o seu pensamento, ele vem da sua história. Ele vem aí desse livro que você é, que está armazenado aí dentro de você, e que você nem sabe que livro você tem. É tanto que, assim, eu tô com essa estante aqui. Tem tanto livro aqui que a gente nem sabe que livro que tem aqui, certo? Tem tanto material aí dentro do seu computador que você nem sabe que documento que tem aí. Ó, quando você comprou o seu computador e você fez o seu primeiro documento Word, você sabe onde que ele está e qual é? Duvido. 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 Não é? A nossa mente é exatamente assim. Exatamente. Por isso que na nova comunicação humana, mente, ok? Mente, ou que seja, mentalidade, expressão, ou seja, corpo e espírito é uma coisa só. É uma coisa só. Aqui não tem separação, né? Que tem pessoas que chamam alma. Aqui não tem separação. É uma coisa só. Então, por que que nós temos que ter cuidado com os nossos pensamentos? Por que ter cuidado? Primeiro, quando eu estou atenta, ó, né? Jesus até falava pra gente assim, e as pessoas não perceberam. Vigiai e orai. Vigiar o quê? As pessoas? Não, a si mesmo. E vigiar o quê? Os pensamentos. Os pensamentos. Vigia seus pensamentos. Observa o que você está pensando. Fica atenta. Medita dentro disso. Nossa, olha, eu estou pensando. E sabe que eu dou treinamento, né, para muitas pessoas. E quando a gente chega nesse ponto, eu começo a falar assim, e eu vou trazer isso para você. Começa a pensar sobre a quantidade de reclamação que você tem no dia dentro da sua cabeça. Aí,
Imagina, se você não vigia aqui, sai aqui. Então, vigiai para você falar, certo? Vigiai e orai. Vigiai e orai o tempo todo. Então, presta atenção que tem aqui. A quantidade de coisas que você reclama, que você julga, que você critica, que você condena, que você com você mesmo e com as pessoas. Gente, as mulheres, eu vou te falar, elas são assim, olha, tem que dar certificado para as mulheres do quanto que elas sabem se autocriticar. É impressionante, impressionante. O quanto que a mulher se autocritica. Diferente um pouco dos homens. Bem diferente. Porque o homem, para ele se criticar, ele tem que se achar muito. A mulher não, ela já se acha assim. Entendeu? Ela já se acha assim. E aí ela já se critica o tempo todo. Se critica e critica as outras, e critica as pessoas, e julga. Então, a grande maioria dos pensamentos que as pessoas têm são esses. A grande maioria, tá? Mais de 90% das pessoas é assim. Mas aí, começa a perceber por quê que se você pensa isso, por que que você pensa assim? Primeira coisa, vem da sua história. Esse é o primeiro ponto. Como assim, Sheila, da minha história? Das coisas que você viveu, porque o nosso meio molda o nosso ser. Bruce Lipton já falou isso já há muito tempo. Quem não leu Biologia da Crença e gosta desses temas, lê esse livro, é muito bom. Então, o nosso meio molda o nosso ser, molda o nosso DNA, que configura numa informação, e essa é a informação que você vai viver. Essa é a informação que você vai viver no seu dia a dia. Então, desde quando você era criança, o seu meio está moldando o seu ser. E você não sabe o que você ouvia, o que você escutava, o que você via, está armazenado aí no seu inconsciente, certo? Você não lembra. Você lembra o que você viveu com 1, 2, 3 anos? A grande maioria não, né? Então aí começa a olhar para o que eu preciso transformar da minha história para poder mudar o meu pensamento. Sabe por quê? Porque não adianta pensamento positivo. Essa coisa do pensamento positivo, gente, balela, não adianta nada. Sabe por quê? Não adianta você ter pensamento positivo aqui em cima, que é o seu consciente, é no inconsciente, que é 95% da sua mente, tá cheio de pensamento ruim, cheio de M total lá. O que está dominando mais? O que está no inconsciente, a M total lá, ou a que está aqui, no 5%? Total desequilíbrio. Então, o que vai adiantar? Vai dar muito mais trabalho você pegar esse pensamento positivo e tentar ficar martelando nesses aqui, muito mais trabalho. Aí você consegue um dia, dois, aí no terceiro não consegue, no quarto não, no quinto não, no sexto não, no sétimo não consegue. Aí fica nessa gangorra. Aí não tem uma plenitude. A vida é para a gente ter plenitude. Plenitude. Mesmo que aconteça algo muito ruim, você sabe, você se dá o direito de ficar triste, mas logo você tá aqui, ó, linda e maravilhosa. Nada te abala, nada te abala. Por quê? Porque trabalhou aqui. Agora, você ficar no pensamento positivo, isso é fraco. É fraco. É como se você quisesse consertar o vaso de cristal que quebrou e colocar cola nele. Você vai olhar para ele, nunca vai ser mais aquele vaso de cristal que quebrou. Puxa, Maria, trava a língua aqui. Nunca vai ser, ok? Então, quando você observa o seu pensamento, você pode fazer um movimento de olhar para sua história, para você poder mudar o que está aqui. Mas por que você precisa mudar os seus pensamentos? Por que você precisa transformar e ter cuidado com os seus pensamentos? Porque olha só, você já ouviu aquela frase semelhante atrai semelhante? Se atraiu. Já ouviu? Semelhante atrai semelhante. Certo? Então,
De repente você está andando na rua, e aí você está se criticando, se julgando, julgando as pessoas, se criticando, e aí você acha que você está emitindo o que de energia? Porque pensamento é energia, palavra é energia. Acha que você está emitindo o que através de você? Coisa boa ou ruim? Bem ruim, né? E aí, de repente, naquele momento, acontece uma briga em um lugar e sai uma garrafa do bar daquela briga. Eu tô supondo uma situação aqui. E aquela garrafa vai cair bem na hora que você tá passando na tua cabeça. Aí você vai falar assim, ai, tá vendo como eu sou azarada, olha só o que aconteceu comigo, eu sou azarada, tá vendo? É só comigo que acontecem essas coisas. Aí você começa a entrar de novo nas reclamações. De novo, e mais. Aí quanto mais você reclama, mais se afunda. Porque reclamação é igual areia movediça. Quanto mais você reclama, mais ela te puxa para baixo. Areia movediça é assim, não é? Precisa de alguém para te tirar de lá, porque sair de lá sozinha não vai conseguir. Quanto mais você reclama, mais você se afunda. Quanto mais você julga, quanto mais você critica, quanto mais você condena as pessoas, mais você se afunda na areia movediça. E isso é muito sério, muito. Por quê? Vamos parar de ficar nesse mimimi. Vamos parar. Não dá mais para a gente viver essa sociedade assim. Vamos sair da Matrix. Vamos sair da Matrix. Tome posse da sua vida e veja que você é responsável por tudo que acontece com você. E você é. Você criou aquela situação. Por quê? Porque a sua mente atraiu aquela situação. O seu pensamento atraiu aquilo. Agora, imagina, você está agradecendo, né? Você está bem, se resolver as questões lá, né? Da sua história, e você mantém, cultiva pensamentos bons, edificantes, fraternos e de amor. Na hora que você está passando neste lugar, você acha que essa garrafa vai cair na tua cabeça? Aí você pode falar assim, ai, que ridículo, Sheila, até parece, ela vai cair porque ela vai cair. Não, não vai. Sabe por quê? Porque o seu pensamento tá aqui e a garrafa tá aqui. E aí, ó, não vai semelhante atrai semelhante. Isso, gente, para quem acredita na vida material. Que a gente vive uma vida material, né? A matéria. Mas para quem acredita que a gente vive uma vida espiritual, sabe que não é só isso que acontece, porque a gente enxerga só aqui. Mas você enxerga no espiritual o que está acontecendo? Você enxerga o que você atrai no espiritual? Você não enxerga, certo? Então, por isso que precisa ter cuidado com os pensamentos. Semelhante atrai semelhante. Aí você vai atrair um sócio ou uma sócia com a mesma vibração que você. Você vai atrair uma pessoa com a mesma vibração que você. Você vai atrair uma situação com a mesma energia e densidade dos seus pensamentos. Faz um teste. Vai para ação, como eu coloco aqui, vai para ação. Depois você escreve aqui nos comentários, Sheila, nossa, eu fiz o exercício e de verdade aconteceu isso. Pare de reclamar. Fique uma semana. Olha, não tô falando nem a vida toda, hein? Se você quiser voltar a reclamar, reclama. Quiser voltar a entrar na areia movediça, entra. Você é responsável por você. Agora, fique uma semana sem reclamar de nada, nem pensamento. Aí você vai ver assim, ah, reclamei. Aí você vai reclamar da reclamação. Mas pelo menos você está vigiando os seus pensamentos. Começa a ver a quantidade de coisa que você reclama aí na sua cachola, aí na tua cabeça. Você reclama, reclama e nem percebe que reclama. Começa a olhar para isso. E você vai ver, uma semana. Conseguiu fazer uma semana? Faz mais uma. Você vai ver o quanto que a sua vida vai mudar. Vai mudar. Só, só em você observar e controlar os seus pensamentos. Agora, como que você muda os seus pensamentos?
Como que você muda? Não é colocando pensamento positivo. É você se transformando, passando por um processo de transformação. Não é também só indo no terapeuta e ficar falando o que está acontecendo com você. Porque você está criando mais sobre o que está acontecendo com você. Porque quanto mais você fala a coisa ruim que está acontecendo com você, mais você atrai aquilo que está acontecendo com você. Porque palavra tem poder e palavra cria tudo a todo momento. Percebe? Por isso que tem muitas situações de terapêuticas que não funcionam, porque a pessoa só fica falando pelo problema que ela tá e ela não entra em transformação. E quanto mais ela fala, mais aquilo aumenta e mais ela cria aquilo que ela fala. Palavra tem poder. Você já ouviu essa frase? Palavra tem poder e isso é real. Real. Nós vamos fazer um vídeo aqui só sobre isso. Então, gente, é muito, muito, muito poderoso o pensamento. A gente não sabe nem de fato, nem o mais PhD cientista em neurociência ainda não tem todo o conhecimento do que é um pensamento. Temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos. Você já parou a pensar assim? Um dia você está pensando numa pessoa, a pessoa te liga? Hum? Ou um dia você está pensando assim, nossa, já pensou se acontecer alguma coisa assim, o negócio acontece? Já parou para pensar? Começa a pensar que algumas situações dessa aconteceu com você. Isso é a prova de que pensamento tem poder. Sabe por quê? Pensamento é feito de palavras. Palavras são energias que atraem a mesma energia que ela ressoa. Palavras têm poder. Então, cuidado com os seus pensamentos. Cuidado, cuidado. Pare de julgar, de criticar. Pare com isso. Pare de se julgar, de se criticar, de julgar as pessoas, de criticar as pessoas. A gente precisa desenvolver uma comunicação mais afetiva, amorosa, acolhedora, com a gente em primeiro lugar. Porque você transformando dentro de você, automaticamente se transforma com as pessoas. E é esse o meu pedido aqui para você. Transforme-se dentro de você. Conheça a ti mesmo e conhecerás o mundo e o universo. Há quantos milhões de anos nós sabemos dessa frase e ela só fica da boca para fora? Quantas e quantas coisas Jesus trouxe há 2000 anos atrás e também só fica da boca para fora? Porque ele não ensinou as pessoas a se julgarem, a se criticarem. Ele ensinou as pessoas a se amarem. E aonde que está o amor na humanidade? Aonde está o amor dentro de você, com você mesmo? Porque quando você se critica, ou quando você julga a pessoa, ou critica a pessoa, como eu falei no outro vídeo, vai e volta para você. Então, chegou a hora de parar com isso. Chegou a hora de realmente colocar as coisas para acontecerem. Tomar responsabilidade na sua mão. E deixar essa criança de lado. Essa criança, que eu sei que um dia você foi uma criança que passou por uma série de coisas, uma série de problemas, série de traumas, que a gente vai falar um vídeo sobre isso também. Mas se faz urgente, urgente, urgente. Orai e vigiai, vigie os seus pensamentos, se transforme, mude, mude. Traga amor para você na sua vida através da sua expressão, dos seus pensamentos, das suas atitudes, daqui é a sua expressão. Por isso que aqui na nova comunicação humana é integral, é tudo junto, não tem separação. Porque a sua autoexpressão é o que você faz, isso é comunicação. Comunicação não é falar. Muita gente fala muito e faz pouco. Isso não é comunicação, a real, a verdadeira, a genuína, onde você é aquilo que você expressa. Eu vejo quem é você através do que você expressa, entre a sua palavra e as suas atitudes. É aqui que você mora. É aqui que nós vivemos, entre o que eu falo e o que eu faço. É aqui que nós somos.
Não é nem o que eu falo e nem só o que eu faço. Porque não adianta fazer, fazer, fazer e não falar, não contribuir, porque palavra contribui. Falar sobre o que você está fazendo, falar sobre as suas conquistas, falar sobre a sua transformação também contribui com a humanidade. Se colocar em xeque, eu vou falar, fala que vai fazer e vai lá e faz. É aqui que você está. É nesse lugar, nesse meio. Então, por isso que temos que ter cuidado com os nossos pensamentos o tempo todo. Esse é o maior trabalho que o ser humano precisa desenvolver hoje. Não é ficar rico. Como é que você quer ficar rico? Ter abundância financeira, por exemplo, porque abundância não é só financeira, se só tem coisa na tua cabeça, M na tua cabeça, só tem pensamento ruim, crítica, negatividade, reclamação, julgamento, como? Não vai chegar lá. Sinto muito, mas não vai. Como que você quer ter uma empresa próspera, né, que transforma a humanidade, que já ajuda as pessoas? Eu espero que a sua empresa seja assim. Se você só critica, só julga, só tá aí, né, só lidando com problema, 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 é isso que você está criando também na sua empresa. Como que você quer ter uma família harmoniosa, se é isso também que você cria aí na sua cabeça, nos seus pensamentos? Percebe, gente, que não tem separação em lugar nenhum. Tá tudo conectado. Tudo, tudo. Não tem separação. Chegou a hora da transformação. Chegou a hora da integração. Chegou a hora da integridade. Chega de vivermos fora da integridade. Chega de vivermos na inautenticidade, que esse é um outro tema muito grande para se falar aqui. Chegou a hora. Então eu convido você a fazer esse exercício. Começa a ver todos os dias, anota. É esse exercício que eu dou para muitos mentorados meus. Anota no caderninho. Anota. Anota. O que é que eu estou pensando hoje? Começa a anotar. Você vai ver que você vai ter uma grande surpresa aí. Você vai ver. Então, meus amores, compartilhe o vídeo, dá um joinha de positividade, né? Divulgue para os seus amigos, porque eu venho agora trazer muito conteúdo para realmente contribuir com você e com a sociedade. Um beijo.